vai ser a minha vida depois que eu desviver a vida após a minha vida? Eu vou comer no astral, né? Eu vou caminhar, eu vou sair voando, eu vou volitar, eu vou abrir e fechar portais, eu vou atravessar objetos, eu vou conseguir visitar outras dimensões além da dimensão. Para onde que eu vou? A vida após a vida. Como que vai ser lá no astral? Como que vai ser quando eu desviver, né? A gente ouve tantas coisas, às vezes, tantas informações desencontradas, e as pessoas falam assim, não, mas eu vi, eu tive lá, é desse jeito. Olha, tal religião fala que é isso, que vai ser dessa forma, outra fala que vai ser da outra. Aí a pessoa espírita vem e já fala uma coisa diferente, mas eu li num livro psicografado e as informações não batem. Aí vem outra coisa e fala, não, mas eu desdobrei, eu tive um sonho, eu fui, eu vi. Não é assim, olha, vai ser desse jeito. E aí, ao invés da gente olhar de forma, de fato, universalista, fica todo mundo querendo brigar e ser o dono da razão. Quem que sabe mais, quem que tá certo, quem que é que tem as certezas aí, né? Então, assim, do meu ponto de vista, o que eu aprendi com a espiritualidade, todos esses anos aí, são mais de 20 anos, eu nem considero muita coisa, né? Tem muita gente aí que já tá muito mais além, mas quando eu tenho dúvida, além de eu estudar muito e de ter as minhas próprias experiências, eu vou perguntar para eles, né? E o que foi que eu aprendi com tudo isso? É que não tem o errado e não tem o certo, porque cada um tem a sua verdade a partir da sua experiência, mesmo que a sua experiência seja ler um livro de quem teve uma experiência verdadeira, né? Porém, o nosso mundo aqui na matéria, ele é limitado, né? É muito limitado, mas o plano espiritual, eu não estou falando só do astral, eu estou falando do plano espiritual, porque o plano espiritual, ele vai muito além do astral. Mas geralmente o astral é onde as pessoas conseguem visitar, né? Então você tem desdobramentos, você tem projeção de consciência, acordado normalmente é dormindo, né? Você tem experiências no astral que você não precisa ter desencarnado para você conhecer. E geralmente é o que está mais perto da gente, essa faixa, que é a faixa emocional, o lado astral da criação. Só, gente, que o lado espiritual, ele comporta infinitas faixas, infinitos reinos e domínios, e ele tem tantos locais, cada um seguindo as regras naturais daquela faixa, daquela região, com a sua própria energia, com a sua própria densidade, com o seu tipo de manifestação, que tem relação com determinados seres, determinadas formas de vidas ou não. Nem todo lugar tem assim, formas de vidas conscientes como as nossas, né? São tantas faixas, tantas dimensões divididas por tantas esferas, reinos e domínios. Cada um de nós tem uma experiência com esses locais, né? E aí a gente vai ver como funciona nesse pedacinho dessa dimensão que a gente conseguiu chegar, e aí a gente sai proferindo verdades, né, como se fosse tudo daquele jeito. Todas as religiões, elas vão ter ligações por frequências com certas faixas no plano astral, com as divindades que sustentam elas, é tudo divididinho por frequência, não é? Então, como é que vai ser a minha vida depois que eu desviver a vida após a minha vida? Eu vou comer no astral, né? Eu vou caminhar, eu vou sair voando, eu vou volitar, eu vou abrir e fechar portais, eu vou atravessar objetos, eu vou conseguir visitar outras dimensões além da dimensão. Para onde que eu vou, né? Eu vou, são as perguntas, né? Então, assim, eu deixei para fazer esse conteúdo aqui sobre isso, porque lá no nosso curso Desenvolvimento Mediúnico EAD, quem quiser, inclusive, é um desenvolvimento, só não desenvolve incorporação não dá para ser feita à distância, tá? Mas a gente fala muitas coisas, e eu também indiquei alguns livros psicografados, e levantou dúvidas nos alunos, porque às vezes tem coisas totalmente antagônicas que são ditas sobre a espiritualidade. Eu falei, não, eu vou responder isso num conteúdo abrangente, vou colocar
na rede social, porque eu acho que é legal para as pessoas entenderem, porque tá cheio de gente hoje em dia colocando receitinha sobre a espiritualidade. E assim, gente, a espiritualidade da nova era é justamente pra gente deixar de ser engessado. Não é pra gente criar uma nova religião, né? É como se só as pessoas que estão nesse processo dessa nova era, desse despertar, saindo fora de crivos religiosos. Não é como se existissem verdades absolutas, e aí a gente vai observando que a pessoa quer sair fora da religião, mas ela acaba tendo um processo, ela não sabe viver fora desse processo porque é a realidade dela. Então tenta sair e acaba caindo em outra forma, né? É assim, que coloca os pensamentos numa forma e engessa a gente, né? E é natural esse processo, porque é assim que a gente aprendeu tantos anos, né? A vida toda, várias encarnações. Mas o que é a espiritualidade da nova era? É justamente o despertar para a gente se desprender de tudo isso, se abrir, se libertar desse pensamento pequeno. Então o que eu aprendi é que tá todo mundo certo, sabe? Tudo aquilo que você viu e você não é desse jeito também. É desse jeito na esfera, na faixa, no pedacinho da dimensão que você visitou, naquele reino negativo que você visitou, naquele domínio positivo que você visitou, né? Então lá era assim, mas não é que porque você viu dessa forma nesse lugar, que todos os lugares são assim. O que eu aprendi com a espiritualidade muito em relação a isso, né, e que me libertou, e por isso eu falo que eu sou universalista, né, é que o fato de você saber de uma verdade não exclui as outras, né? Então, em algum lugar vai existir uma coisa totalmente diferente, porque funciona daquela forma, não é? Agora, Suzy, mas isso abre muitos precedentes para possibilidades de vida após a vida? Sim, né? E como que a gente pode tentar controlar um pouco essa vida após a vida, entendendo as leis que regem o universo, o que está na matéria e o que está fora dela. Tudo aquilo que você é aqui, você vai continuar sendo quando você desencarnar. Então, se você não desenvolveu a telepatia aqui, né? Tenho até uma aluna minha, eu vou ler a pergunta dela, ó. Ela tem algumas perguntas, ó. Eu pensava que no astral os espíritos se comunicavam por telepatia e que não precisava saber um idioma específico, mas no livro que li, os espíritos de um pronto-socorro espiritual não conseguiam ajudar um espírito feminino porque não falavam a língua dela. Não é que eles não conseguiriam, eles têm a dificuldade da comunicação, né? Então aquilo foi um bloqueio no auxílio, poderia ter sido um auxílio melhor. Vamos lá. Então os idiomas são barreiras de comunicação também no astral? A comunicação é uma barreira. Se você não desenvolveu habilidades telepáticas antes de você desencarnar, quando você desencarnar, se você não desenvolver do lado de lá, você vai continuar sem a telepatia. A telepatia, ela é a linguagem universal, é assim que eu ensino lá no desenvolvimento mediúnico EAD, não é? Quem quiser, inclusive, manda mensagem pra gente no privado. Eu vou pedir pro Felipe começar a deixar os links do curso nos vídeos para quem quiser fazer o curso também, para quem tiver dúvidas, tá? A telepatia, ela é a linguagem universal. Todos os seres podem se comunicar através da telepatia. Por quê? Porque a telepatia é a linguagem da intenção, e intenção é universal. Só que assim como qualquer linguagem, ela precisa ser desenvolvida e aprendida. Certo? Então, você vai para locais no astral, dependendo do hospital socorrista que você tá, você vai encontrar esse hospital em vários níveis de possibilidade de auxílio, tá? Então,
O que é que eu quero dizer com isso? Geralmente esses hospitais, aliás, esses hospitais de fato, eles ficam muito próximo da crosta, aqui da parte encarnada, esses hospitais socorristas. E aí tem os trabalhadores que vão lá, que estão desencarnados, que estão em processo de resgate pessoal, que estão em processo de desenvolvimento, de aprendizado. Quando você desencarna, você vai para algum lugar que esteja de acordo com a sua frequência, aquilo que você está precisando vivenciar naquele momento, certo? Aquilo que você juntou, que você formou na carne, que formou de outras vidas, que formou a sua frequência. E aí, tá, você é um trabalhador lá desse hospital, foi trabalhar no hospital, tá? Ok, mas e aí? O que é que você tem para oferecer para aquele ambiente, não é? Então, existem socorristas que não trabalham em hospitais. Existem espíritos mais evoluídos e mais elevados que socorrem espíritos e que chega no espírito, olha dentro, tem mistério em si desenvolvido. Olha dentro do olho assim, ó, né? E eu já vi entidade fazer isso em trabalhos espirituais, incorporado em médium. Olha dentro do olho assim da pessoa e vai lá e encontra a informação que quer. Ela entra no campo da pessoa, ela lê o campo da pessoa, né? E assim, se você tem alguém com esse nível de habilidade psíquica desenvolvida, ou, né, geralmente essas habilidades estão muito ligadas a magos, né, porque mistérios de revelação que os magos recebem nas iniciações, nas consagrações com os mistérios, mas se você tem, você não precisa. Ele não ia depender disso, mas quando uma pessoa já tem uma habilidade dessa, ela já passou pela telepatia faz tempo, ela já desenvolveu a telepatia faz tempo, e ela pode se fazer entender sim. Mas é o que eu digo, ó, para você desenvolver a telepatia, né, essa minha aluna que me perguntou aqui, você não fez curso? Não tá aprimorando? Não tá abrindo cada vez mais para você a telepatia? Então, esse é um processo que você vai melhorando conforme a gente vai avançando, e quando também vamos para outra vida, para a vida espiritual, também continua esses avanços, tá bom? Bom, então, é assim, tudo que você vir, que você ler nos livros, eu tô falando de livros sérios, psicografados por pessoas sérias, por médiums sérios, né? E que você vê aquilo e pode te causar um estranhamento, aquilo tá acontecendo ali naquela região, naquela dimensão, ou simplesmente naquele domínio. Então, existem situações infinitas que o universo, ele comporta tudo isso. E a maioria das coisas que a gente vê de livro psicografado só revela coisas que acontecem, gente, no plano astral. Pode ver que não tem psicografia do plano mental, né? Do plano ligada à sua consciência, ligada ao plano mental, a sua consciência ligada ao seu eu superior, dos planos divinos. Por quê? Porque a gente precisa ainda conhecer primeiro o nosso umbigo, né, espiritual. E a gente ainda não consegue, a gente tá vibrando tanto ainda, né, na disputa, no ego, que ainda mesmo a gente tentando se desvencilhar desse pensamento de quem é certo e de quem é errado, fica todo mundo disputando ainda como que não é. Mas eu vi, por exemplo, nos meus desdobramentos, tanto em sonhos quanto em processos de magia, eu já vi locais com regras e acontecimentos muito diferentes uns dos outros. E cada um serve a um propósito na criação, tá? Então, o que a gente precisa desenvolver é esse entendimento, esse autoconhecimento, para a gente se ligar por frequência, né? Aquilo que a gente deseja. Não vou ser eu que vou falar para você o que é que você vai fazer depois que você desencarnar. Tem pessoas que se trabalham durante muitas vidas para poder expandir essa consciência, para conseguir ir para local, para aquilo que mais ou menos ela quer fazer. Tem gente que quer reencarnar de novo, tem gente que não quer mais, não é? Então, assim, isso inclusive é tema para um outro momento, falar sobre reencarnação, tá?
porque a nossa reencarnação ela não precisa, em dado momento, ela não precisa ser compulsória, né? E assim, e a gente tá passando por tantas transformações nesse momento, né? De despertar mesmo, né? Da gente tomar consciência de quem somos nós, da gente lembrar quem nós somos e sair desse negócio automático, né? Dessa prisão que a gente vive, prisão mental, prisão do corpo físico, né? Aproveitar ao máximo a nossa experiência, mas se libertar das coisas que nos dominam na matéria, né? Que nos desequilibram, que tiram a nossa escolha. Então, esse momento planetário que a gente está vivendo é um momento de desconstrução, de lembrar, de despertar e de desengessar, abrir. Tem muitas coisas, né, muitas revelações que estão aí para despontar na humanidade, e que se você não estiver preparado, se eu não estiver preparada, se a gente não estiver firmado na nossa espiritualidade, no seu divino, na sua conexão direta com o seu divino, se você não estiver sustentado, vai pirar, vai perder a fé, sabe? Se você ainda ficar pensando, e é um direito seu, cada um escolhe a crença que quiser, né? Mas o fato é que se eu tiver uma crença que me limita a um Deus punidor, um Deus que castiga, né? Um Deus que me gerou a partir do pecado, aonde que isso vai me levar? Como que eu vou poder me alinhar com o meu divino? Como que eu vou me sentir merecedora? Como que eu vou elevar minha frequência para coisas, sublimar o meu espírito, se eu me sentir, se eu não me sentir merecedora, se eu me sentir que eu venho de um pecado original, sabe? Então, existem confluências de grandes grupos espirituais que auxiliam a humanidade no seu processo evolutivo, e todo um trabalho espiritual de começar a trazer as revelações da nossa origem como ser, da nossa origem mesmo como ser, e transcender a nossa visão sobre Deus, sabe? Sobre o divino. Porque é uma visão muito limitada eu achar que Deus, eu conhecer Deus a partir da minha própria imagem, como se ele fosse um senhor de barba, como se ele fosse homem, limitando ele a um gênero, né? A uma forma, a uma figura. Então, existem já movimentos que vem crescendo muito grande, a espiritualidade está promovendo mesmo isso, e vem trazendo dor, vem trazendo desconstrução, porque a desconstrução dói. Quando você acredita numa coisa, você fala, caramba, eu acreditei nisso a vida inteira, mas eu acho que não é bem isso, isso faz sentido. E assim, e muita informação, e muita desinformação, e não sei o que é real, e não sei o que não é real. Então a gente sempre ensina aqui na Casa dos Anjos a importância de você desenvolver a sua conexão direta, primeiro com os seus amparadores espirituais, equilibrar isso, harmonizar isso, desenvolver a sua extrasensorialidade para você ter recursos de pesquisa própria, de diagnóstico próprio, de entender a sua intuição, o que o seu coração tá te falando sobre aquilo, para você não ficar preso a um momento de desconstrução histórica que o planeta está passando, né? Então, por exemplo, quando eu tô em dúvida, eu vou perguntar para a espiritualidade o que é que a gente tá muito calor aqui, então assim, dá umas coçadas assim, eu transpiro, né, na cabeça, então por isso que eu tô coçando, tá? Que a gente tá no litoral aqui é 30 graus, 8 horas da noite, para vocês terem uma ideia, e agora é 15 para o meio-dia, então vocês imaginem, né? Assim, é bastante quente. Bom, de qualquer forma, a gente está vivendo esse momento de desconstrução, e eu, gente, o universalismo, ele não é que eu acredito em vários deuses,
Muito pelo contrário, existe só uma fonte. Tudo veio do mesmo lugar, só que são poderes que esse poder ele se descentralizou até chegar na gente, até chegar depois da gente, porque a gente não tá no topo dessa cadeia, mas a gente também não é o fim dela, isso é infinito. E ele se descentralizou em muitas divindades, e cada divindade, ela expressa, ela materializa, ela irradia qualidades. Então não são vários deuses, mas são várias classes de divindades que ele se multiplicou e cada uma tem uma função, tem uma energia. Então quando eu quero amor, eu vou para essa energia do amor e tem uma parte de Deus que é só amor, tem uma parte de Deus que é lei, que é justiça, que a outra que é prosperidade, não é? Então o universalismo, ele entende toda essa pluralidade, mas ele sabe que é uma fonte só, é um só Deus. Só que o nosso despertar, a gente começa a desvincular essa imagem fabricada de Deus pela religião. Então, se você gosta da religião e você quer, tá tudo certo. Se você precisa disso para se sentir ainda seguro, tá tudo certo, é o seu momento, tá bom. Mas o processo evolutivo da humanidade é cada vez mais a nossa conexão ser direta, não precisar, sabe, de ninguém estar fazendo intercedendo de uma mãe, um espiritual, um pai, um pastor para me conduzir. Não, é cada vez mais a minha ligação me permite essa conexão direta de direcionamento, de lembrar o que a gente veio fazer aqui como ser, de perceber essa matrix em volta da gente, de não ter medo, sabe? De não se deixar iludir e de não se deixar principalmente distrair. As forças das trevas que não querem que a gente lembre, elas nos dão distrações, não é assim? Aí você deixa sempre para depois o seu processo evolutivo. E aí o seu espírito, ele entristece. Por quê? Porque aí você começa, através dessas distrações, dar importância para o que realmente não tem importância, sabe? Tem coisas que são peso 1 na vida e tem coisas que são peso 2, e aí você inverte, tá? Então, o que esperar na vida após a morte, né? Eu vou fazer outros vídeos falando também sobre questões de espíritos que comem, sexo, né? Questões sexuais na vida após a vida, como que funciona, o que você pode esperar, e fala pra mim também, escreve aí quais são as suas experiências, o que é que você viu lá no lado astral, né, se você já teve alguma experiência assim, qual foi a realidade que você conheceu no astral. Eu tenho muitas experiências nesse sentido e aos poucos a gente vai conversando sobre isso e vai trocando essas informações, porque é assim que a gente vai conhecendo, através das nossas experiências e das experiências dos nossos semelhantes, não é? A gente vai juntando esse quebra-cabeça que é o astral. Gente, tem lugares incríveis, né, no plano astral. Tem lugares terríveis. Enfim, é isso aí, galera. Então deixa aí a sua pergunta e a gente vai também gravando novos vídeos aí para ir trazendo esclarecimentos a partir daquilo que eu aprendi ao longo desse tempo todo e também que eu aprendi com a espiritualidade, tá? Com as minhas entidades e amparadores. Gratidão.